Outro ponto, né, já falei, a psicologia, o psicólogo. Outro ponto é a organização, o trabalho, né? Veja, o mundo do trabalho, ele é cheio de significados, não é? É um mundo que merece uma atenção cuidadosa por parte do profissional, dos profissionais em geral, do profissional psicólogo, dos profissionais de uma forma geral, né? A organização por si só, dentro desse contexto do mundo do trabalho, é um ambiente complexo, um ambiente que tem uma linguagem particular, e aí é importante a gente se atentar a isso, né? É que dentro de todo esse contexto de complexidade, de uma linguagem própria, que daqui a pouco também a gente vai conversar sobre isso, a organização tem, o mundo do trabalho tem, ele também tem os seus problemas e as suas necessidades. E aí, gente, onde a gente precisa ter algumas competências, digamos assim, gerais, ou pelo menos desenvolver essas competências. Primeira coisa, eu preciso ter um interesse pela psicologia organizacional, né? Eu preciso conhecer um pouco sobre esse mundo do trabalho, como as organizações funcionam, porque, como eu já falei, é um contexto que tem uma linguagem própria, não é? O que é essa linguagem própria que eu estou falando? Que é um ambiente onde, por exemplo, nós vamos ter vocabulários nessa linguagem como competências, feedback, avaliação de desempenho, né? Enfim, é um ambiente produtividade que é um vocabulário, perdão, que dentro da formação, às vezes a gente obtém de uma maneira muito rápida e acaba desconhecendo, perdendo ali, às vezes não desenvolve uma intimidade, uma proximidade com essa área, porque escutou muitas coisas relacionadas mais à saúde, né, a estados clínicos, a estados psicopatológicos, né, mas não pensar, por exemplo, que aspectos como o clima organizacional pode influenciar numa coisa chamada rotatividade, né, pode comprometer o absenteísmo, ou seja, a perda de hora homem, né, por falta ou por redução mesmo, porque ele sai atrasado, porque ele chega atrasado, isso se chama absenteísmo. Isso são vocabulários desse universo do mundo do trabalho. E aí, por vezes, o profissional que está na vontade de entrar, desconhece, às vezes assusta, mas não precisa se assustar. Pensa que a psicologia dentro das organizações é algo extremamente complexo e que é inacessível, que eu não possa começar a desenvolver qualquer tipo de trabalho dentro da organização. O aluno, né, ou o profissional, ele precisa estar aberto para esse ambiente, porque senão vai haver aí dificuldades, um choque. Então, antes de um preparo de competências técnicas, nós vamos falar aqui que precisa ser desenvolvido por esse psicólogo, seja, né, apreendido aqui, aprender isso aí, é necessário pensar nisso, tá? Então, a organização tem esse mundo de possibilidades, né, de atuação que a gente precisa estar atento para ver o que eu posso criar afinidade. Que possibilidades é essa de atuação que eu estou falando? Por exemplo, eu posso trabalhar atuando como prestador de serviços dentro de uma organização, eu posso trabalhar como um empregado, eu posso trabalhar como um servidor público da organização, e dentro dela, não é, eu ter aí as possibilidades de atuação que daqui a pouco eu vou falar, né? Ou se eu trabalho com recrutamento e seleção, ou com saúde ocupacional, daqui a pouco a gente vai entrar nisso quando for falar dessas competências técnicas. Então vejam só, é importante se criar essa abertura, se você tem um interesse em atuar na área organizacional, saber que você não vai estar lá num contexto para estar observando comportamentos patológicos, não que não exista comportamentos patológicos, mas você não vai estar lá com foco unicamente clínico, você não vai estar com você vai estar com foco, um olhar do comportamento, porque o psicólogo é um profissional do comportamento, né? E isso é importante.
dentro desse contexto do trabalho, o trabalho com uma dimensão humana, a gente vai estar observando isso. Que comportamentos não são saudáveis dentro do ambiente organizacional que podem levar o indivíduo, por exemplo, a adoecer? Isso é coisa da psicologia organizacional e do trabalho.